Olá, pessoal. Muito bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos no estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis. Hoje, com muito prazer, estou recebendo um cara que estudou no mesmo universo que eu estudei, migrou para um outro universo que eu também migrei uma época. Você vai conhecer aqui um grande especialista em shopping center, com uma grande experiência em varejo. Ele passou por grandes desafios no Rio Grande do Sul recentemente, com parques temáticos, com o lançamento de canal próprio de influencer. E está agora há 4 meses, 5 meses aqui em Santa Catarina, como superintendente do Almeida Júnior, é que eu ia falar Jaimes Almeida Júnior, e o S veio antes, está no Continent Shopping. Bruno Figueiredo, muito prazer, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite aí. Vamos falar um pouquinho sobre carreira, negócios, tem bastante assunto. Muito assunto. Eu vi lá a tua formação, eu vi a tua experiência e vi que você teve uma formação em publicidade, basicamente, toda a tua formação básica, né? Uhum. Inicialmente ali no Triângulo Mineiro. E depois você foi para o Rio Grande do Sul, veio para cá. Fala um pouquinho, para quem não te conhece, quem é o Bruno Figueiredo? Eu sou publicitário, eu também estudei jornalismo, que eu acho que é uma dualidade que existe ali no começo da carreira, né? Mas eu resolvi focar na parte de publicidade. A minha carreira foi pautada para o segmento da internet. Em 2007 eu visualizei que a internet estava começando e eu quis começar nesse universo. Então, da minha sala, só eu fazia mídia digital, eu entendia sobre compra de mídia digital. Então, eu ganhei uma notoriedade muito cedo na minha carreira devido a isso. Eu enxerguei uma oportunidade de um segmento que estava começando, eu comecei a participar de grandes eventos, conversava com grandes players. Então, isso fez muita diferença ali em 2007, 2008. Eu cuidava de comunidades de Orkut para uma companhia de telefone naquela época, né? Legal. E o legal é que a internet permite, apesar de trabalhar no ambiente digital, de vivenciar também experiências no varejo físico, eventos, ações. E a internet foi crescendo, foi se desenvolvendo e a minha carreira, ela decolou com isso. Depois eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia dentro da Microsoft, que foi uma super experiência trabalhar numa das gigantes de tecnologia no mundo. Tive contato ali no comecinho do Windows Phone, o pessoal de Motorola, Samsung, essas grandes fabricantes, né, de smartphones, estava começando esse movimento. E comunidades relacionadas ao iPhone, desenvolvimento de aplicativos. Então, foi uma experiência muito legal. Depois, quando eu saí da Microsoft, eu entrei nesse universo da internet na parte de blogueiro, né? Foi quando eu tive a minha primeira experiência em shopping. O shopping me convidou para ser blogueiro. E aí, para que eu cuidasse do Instagram do shopping. Então, foi uma experiência super legal. E aí, eu conheci N marcas, comecei a desenvolver trabalhos com Cinemark, Boticário, Aramis, várias marcas. Eu fiquei nisso até 2019, quando eu fui convidado a trabalhar no marketing de alguns parques temáticos em Gramado, com um grande empresário, né, que foi um dos pioneiros ali na criação desses parques. Eu fiquei a metade do meu mês em Minas Gerais, metade do meu mês em Gramado. Quando veio a pandemia, eu resolvi vir para Gramado, sem Respirar o ar da saber se serra. eu tinha mudado. Eu falava que eu viveria um dia de cada vez. A pandemia acabou, optei ficando. 5 anos e meio depois, recebi esse convite e vim para Almeida Júnior. Muito bom. Você tem uma experiência forte em comunicação e publicidade, mesmo tendo trabalhado em empresas, na área de marketing de empresas. Sim. Mas a tua experiência mais recente é no marketing estratégico. Como é que foi essa mudança de uma formação para a publicidade e passar para o outro lado da mesa e brifar, que é a função principal, Sim. né, hoje? A minha faculdade, apesar de ser publicidade, é numa faculdade que ela é uma irmãzinha da SPM, né? Então, é uma faculdade que ela era muito forte na parte do marketing e menos forte na parte de criação publicitária, né? Inclusive, eu estudei finanças, lógica, estatística. Foi um curso de 5 anos. Ele é um curso muito parecido com o da SPM, porque, de fato, ela nasceu ali dentro. Então, eu já tinha essa bagagem. Mas foi em Gramado que eu migrei, né? Eu fiz 3 migrações de carreira. Saí da área de criação para o marketing digital e do marketing digital fui para a direção executiva de negócios, entendendo a parte de finanças, mercado de capitais, desenvolvimento de negócios, né? Então, Gramado que foi essa migração de carreira que eu passei a comandar aí times
plurais, né, de diferentes disciplinas. Foi lá que você aplicou o Kotler. Foi lá que eu apliquei Pelo menos os 3 P's do Kotler, que é só o marketing, foi lá que você aplicou. Foi lá que você aprendeu liderança ou você já chegou em Gramado com a formação, com essa experiência de liderar equipes? Desde 2009 eu já lidero equipes, né? Eu era gerente na agência que eu atuava, tinha 12 pessoas nessa parte do digital. Depois, quando eu fui para essa empresa de tecnologia, eu já fui como diretor de marketing digital. Então, desde 2011 eu já era diretor. Então, sempre liderei times. E lá é que eu saí do marketing para ser diretor executivo. Aí você comanda toda a turma, né? Então, você tem gerentes de RH, de finanças, de TI, de operações. Então, ali foi a minha migração, onde eu me tornei um executivo um pouco mais completo. É ali que você se aproxima do acionista. Exatamente. E tem que prestar conta de cada instante. É. E como é que você, olhando para a tua trajetória de líder, de gestor de equipes, de grandes marcas, diria que foi o teu maior desafio? Com certeza, ali em Gramado foram 3 grandes desafios, né? A gente teve a pandemia, que aí você não tinha fluxo de pessoas e você teve que lidar com demissões de equipes, né? É uma mão de obra de parques temáticos, é uma mão de obra, às vezes, específica, que você não encontra com tanta facilidade, você tem que treinar e, de repente, você tem que demitir quase todo mundo, né? Loucura. O destino turístico, ele vive disso. Então, a economia tem que ir bem. Então, você tem que ter voo, você tem que ter uma população com disponibilidade financeira, porque, querendo ou não, é algo supérfluo, né? Então, ali a gente teve que lidar com a pandemia, depois eu tive que lidar com uma recuperação judicial indireta, e depois com as enchentes do ano passado, que aí a gente ficou sem o aeroporto, que é o turista nacional, ele gasta muito mais do que o turista regional. Fizeram uma campanha publicitária para prestigiar Gramado depois, não foi? Sim, para buscar de volta o público. Porque o turista nacional, ele via aquelas imagens pela televisão, aquelas casas ilhadas, e ele achava que a cidade também estava assim. Eram outras cidades. A cidade está lá em cima. Cidade na serra, mas as pessoas perguntavam, e às vezes por causa de uma casa que caiu numa região de campo, eles falavam assim, mas a cidade foi toda detonada. Falo, as estradas não tem nada disso, né? não é assim. Então, até que você recupera a credibilidade, leva-se um tempo, né? E então ali foram os maiores desafios da minha carreira, porque são muitos públicos para lidar. E você depende muito da iniciativa pública. A gestão pública tem que ir bem, rapidez, né? Ela tem que responder bem, e aí que eu vejo que às vezes a cidade peca um pouco, porque você tem uma cidade para cuidar, que é aquela cidade voltada para o morador, e ao mesmo tempo você cuida de uma marca, né, nacional. Então é como se ele fosse prefeito de 2 coisas, e às vezes uma delas não vai tão bem assim. E fazer a gestão sem a cumplicidade, não é cumplicidade, mas sem a parceria público-privada é dificílimo. Sim. Né? Não tem em qualquer cidade, né? Sim. Acho que nem Orlando sozinho o Valt não consegue. Sim. Eu queria te perguntar sobre o que te motivou a vir para Santa Catarina? Foi exclusivamente parte financeira, o desafio ou a expansão do grupo, a multiplicidade dos negócios? Como eu tive já a experiência anterior no shopping, indiretamente, né, lidando com várias marcas e com o próprio shopping que era meu cliente, então é um universo muito fascinante que o publicitário acho que se identifica muito porque todo dia é uma novidade, você nunca tem dias iguais. O varejo realmente ele é uma coisa apaixonante. Depois de todos esses 3 grandes eventos que eu passei, né, no final do ano eu pensei, se o ano que vem eu receber alguma proposta para Florianópolis, eu vou mudar. Por quê? Porque eu gostei muito da experiência de morar numa cidade turística. Ela tem uma energia diferente de uma cidade comum. Todo dia tem gente de férias chegando com dinheiro e feliz da vida. Isso é muito bom, né? O segundo aspecto é que eu não queria morar numa cidade que dependesse só do turismo, porque eu vi que ele é muito sensível a qualquer movimento da sociedade, né? Então, um fator climático te atinge, uma crise financeira te atinge, né, numa intensidade maior. Então, Florianópolis era a minha cidade número 1. O segundo lugar é Balneário Camboriú, que apesar de ser uma cidade que está muito à frente de Gramado em muitos aspectos, no aspecto do entretenimento, ela ainda está muito aquém, né, do que é Gramado, que tem 36 parques, né? Então, eu falei, lá também tem potencial para que eu vá. Então, mas Balneário Camboriú tem vida noturna. Sim, é diferente, dizer, é uma né? cidade de 24 horas também. Né?
Então, eram as duas cidades que eu gostaria, porque eu sempre já vinha para cá, para descansar no final de semana. E aí, em abril, surgiu esse convite, né? 3 semanas depois, eu já estava aqui. Ganhamos um multifacetado, um ex-publicitário. Para sempre publicitário, jamais um ex. É isso aí. E como é que você falaria sobre o que as pessoas não sabem que um gestor de shopping tem que fazer? A gente fala assim, o superintendente é uma palavra grande, né, que é usada nessa indústria, mas ele é o CEO do shopping. Ele cuida de várias pontas. Primeiramente, ele é o guardião do tenant mix, que é o equilíbrio de marcas e de categorias que você precisa ter. Então, tem um número X de óticas que você pode ter, um número X de gelatos, de fast food, porque existe uma ciência por trás disso para que haja uma sustentabilidade financeira desse negócio. Para todos. Ponto. Né? Então, você tem que entender desse mix de marcas e que, ao mesmo tempo, ele está intrinsecamente ligado à questão financeira, de sustentação do negócio. Né? Existem segmentos que pagam mais porque vendem mais, né? Então você tem que entender essa ponta. O segundo aspecto é que você tem que ser um cara muito político, porque você tem que lidar com 300 lojistas. Tem o Clube dos Lojistas lá? Alguns shoppings têm o Clube do Lojista oficial e tem o extra agora com o WhatsApp, né? Acho que todos os shoppings têm. Tem. E aí a gente tem os lojistas, são 300 lojistas que você tem que gerenciar, né? Que é um condomínio. É semelhante a um resort de multipropriedade. Sim. Mas esse cara está com você todos os dias do ano. Você tem o mercado, que são novas marcas que vão surgindo e que você precisa de atrair para dentro do seu shopping, né? Para que o seu shopping sempre esteja associado a boas operações, a novidades do mercado. Então, isso é muito importante. Você tem que estar ligado no seu consumidor final para identificar o que para ele é importante, o que leva essa família, esse casal, essa pessoa a frequentar um shopping. Então, você tem muitas pontas, fora uma operação quase perfeita que precisa de rodar. Eu falo assim que toda cidade, a política merecia ter mais superintendentes de shopping, porque o shopping ele funciona de maneira como uma cidade, só que ele funciona melhor do que uma cidade. Você faz as obras de madrugada, durante o funcionamento o público não sente que está acontecendo uma obra. Às vezes a cidade ela fica trancada por causa de uma obra pequena, um tapa-buracos, né? Então, o superintendente é essa pessoa que tem essa visão do shopping 360. Você tem que conseguir acompanhar todos esses aspectos, né? E fazer com que eles andem na mais perfeita ordem para entregar a melhor experiência para o cliente. O shopping vai ser bom quando ele estiver cheio, muita gente, os lojistas vão ficar felizes, né? Porque vão estar faturando mais. E o acionista do shopping mais feliz ainda que vai estar recebendo um aluguel percentual. Então, é essa fórmula mágica. E é fácil conviver com essas 3 pontas? Não, é bem desafiador, né? Qual é o teu time? Como é que é a tua estrutura? Você como superintendente, quem que está trabalhando ali na tua equipe? Você tem um Quantos são e quais são as funções do teu time? Primeiro, assim, ali no continente, é um shopping do Grupo Almeida Júnior, são 6 shoppings. Ali nós temos o administrativo que cuida daquela unidade. Sim. E nós temos ainda no terceiro andar o corporativo, que cuida dos 6 shoppings, né? Então, eu tenho o bafo quente na minha nuca o tempo todo, né? Literalmente falando, porque todos os diretores estão ali, essa operação, então existe um olhar mais criterioso com aquele shopping. Okay. E você tem abaixo do superintendente, que estão os gerentes. Você tem o gerente de marketing, que aí tem o time dele, né, de marketing. Você tem o gestor operacional, que aí abaixo desse gerente operacional, que a gente chama de GOP, a gente tem a pessoa de manutenção, né, um coordenador de manutenção, um coordenador de estacionamento, um coordenador de limpeza, né? Então são ninguém vê, né? Variações. Não vê porque acontece das 10 da noite às 10 horas da manhã, né? E você tem a parte financeira do negócio, né? Que são contas a pagar, contas a receber, uma coordenação financeira. E você tem o time do comercial, que aí está associado à nossa diretoria comercial, mas também tem um executivo local. Então, você tem um executivo comercial que trabalha com o leasing, que é o aluguel de lojas. Você tem um executivo que cuida só de quiosques e operações temporárias e um terceiro executivo que vende só mídias, nos painéis de LED, nas cancelas, nos elevadores. Sim. Então, essa é a estrutura. E você tem o corporativo, que aí é uma base muito mais pesada de profissionais. E perguntar sobre essa parte de mídia, isso é uma área rentável? Tem ideia
do potencial de faturamento, tela, todos, tem 1000 possibilidades de fazer exposição de marca, ativação de marca. É uma empresa, é um departamento? Como é que operam isso lá? Hoje é uma empresa separada, a J Mídia, né? Que cuida da parte dos telões de LED, que são hoje internos. A gente tem telões, grandes telões que ficam na praça de alimentação e na praça de eventos. Você tem telões que ficam pelos corredores. Você tem as mídias em telas menores que ficam no mall, que é no corredor. Essa é a parte do digital. E você tem as mídias físicas, né? Seja uma mídia numa cancela, numa mesa de uma praça de alimentação, testeiras, e a parte do digital, que é no nosso Instagram, no aplicativo, né? A J Fans. Então, você tem uma gama de mídias, de possibilidades de mídias, e agora a J Mídia está entrando também, literalmente, dentro da casa das pessoas. Então, é um braço que foi criado recentemente. Então, vão ser 1.200 telas instaladas nos elevadores de edifícios residenciais por toda Santa Catarina, os melhores edifícios. Então, vão ser 1.200 telas nos próximos meses. Alguns já estão rolando. Qual é a região que vai ter? Nas cidades onde nós temos shoppings. Né? Então, na Grande Floripa. Então, você tem Balneário, Blumenau, Joinville, Criciúma. E dentro do shopping, a publicidade é só para quem é lojista ou eu, que sou de fora, posso ir lá e comprar uma ação? Todos podem. A gente só tem uma política, né? Por exemplo, é um fast food. A gente não pode atender porque a gente privilegia os que estão dentro, né? Eu não posso anunciar um lojista que está na rua. Mas por exemplo, uma construtora, eu posso. Um banco, eu posso. Então, a gente tem algumas premissas, mas, no geral, todos podem anunciar, desde que estejam dentro dessa premissa e dentro dos valores da empresa. Né? Há alguns segmentos que a gente não pode anunciar. Há algum tempo, os profissionais de marketing de shopping falam que serviços, no lugar de algumas lojas, vêm para um mix que possibilita a experiência que o consumidor quer. Esse modelo é um modelo que já funciona bem na rede, nos 6 shoppings, ou ainda está em estudo um modelo que depois será implantado? Eu acredito que não só na Rede Almeida Júnior, em todos os shoppings no geral, né? Estão buscando essa receita, porque quando você insere o serviço ao produto, você cria uma espécie de não concorrência, ele passa a ser único. Quando você compra uma experiência, ela não tem preço. Quando você compra um produto, você compara um celular com outro. Agora, quando é uma experiência, você não compra um prato de comida, você compra um show de entretenimento que tem comida para você fazer uma refeição. Você compra um momento, né? Exatamente. Então, nós temos desenhado algumas operações para que elas entrem nessa vertente. Entendi. E a minha experiência nos parques temáticos e no calendário turístico da cidade, de onde eu vim, ela me ajuda a desenhar esse tipo de experiência, que o pessoal vai começar a enxergar principalmente a partir agora do Natal, onde a gente vai trazer isso de uma maneira mais explícita. Muito bom. O lançamento do Continente Shopping Residence, ele vem para te ajudar, vai botar muito mais gente ali. Sim. Muito mais fidelização. Qual é o tamanho desse empreendimento? Quantos blocos, quantos apartamentos, quantas pessoas irão, quando tiver tudo concluído, viver ali no seu ambiente? Essa experiência ela é muito interessante, né? De morar no shopping, as pessoas têm essa experiência por aquele motivo que eu expliquei. O shopping é um ambiente quase perfeito, né? Tem segurança, tá sempre fresquinho, né? Tem uma temperatura sempre agradável, lojas bonitas e tal. Então, isso já existe há algum tempo. A Almeida Júnior lançou primeiro lá em Balneário Camboriú com o The Spot One e chegou agora aqui no Continente. Vão ser 4 torres, cada torre tem 216 apartamentos. Quase 1.000 apartamentos? Exatamente. Então, eu estou falando que 3.000 pessoas vão morar ali no shopping daqui 3, 4 anos, né? Então, é um incremento de público muito legal para o shopping, né? Isso nos ajuda a vender o shopping para outras marcas, vamos falar assim, para que elas se instalem ali. Para quem já está, uma boa notícia, né? Afinal de contas, ele vai ter um fluxo ainda maior de pessoas. Porque, querido ou não, nós somos um shopping que está numa rodovia. Você tem um adensamento populacional que só cresce. Mas
colado no shopping é ainda mais especial, né? Essa é a Sem dúvida. proposta. Você pode tomar café em casa ou tomar café na cafeteria do Sem shopping, dúvida. e assim Fazer sucessivamente. um happy hour ali, já vou subir daqui 2 horas. A mulherada, né? Olhou ali no closet, parece que eu não tenho nenhuma roupa para ir nessa festa. Ela tem 200 lojas para comprar uma imagina. blusinha nova, né? E Tem mulher nunca tem roupa, então... É isso aí, sensacional. E você vê alguma mudança na linha de comunicação do shopping ou no posicionamento da marca Continente Shopping a partir dessa integração? Eu acredito que o nosso entorno está se transformando. A gente tem um adensamento populacional e um público com poder aquisitivo maior. Isso reflete nas operações, né? As lojas começam agora a gente chama no shopping, qualificar o mix ou qualificar os seus produtos, né? Então, você começa a trazer produtos um pouco com valor maior, você começa a atrair marcas que antes falava assim, não, o perfil desse shopping, ele é muito dessa classe. Então, agora, com esse tipo de lançamento imobiliário, o crescimento ali do Campinas, Cobra-Sol, Pedra Branca, tudo isso nos ajuda a convencer outras marcas a virem para o continente. Então, Sim. só vejo aspectos positivos. E aí, na nossa comunicação, a gente tem um upgrade de posicionamento devido a tantas coisas boas e positivas, né? Mais público, mais marcas, mais interesse. Então, a gente está num momento muito legal. Que bom. E quais são seus planos em Florianópolis, no continente, e o que se planeja construir como legado se um dia você dizer, James, tchau. A gente tem algumas frentes, né? Essa parte do entretenimento é uma das vertentes mais importantes que a gente deseja implementar ali no continente e na rede Almeida Júnior, com um calendário de eventos e de ações que possam atrair o público, assim como eu vivenciei essa experiência de uma cidade turística que tem um calendário o ano todo, então essa é uma vertente. A consolidação da nossa área do Boulevard, que é a gastronomia mais gourmetizada. Então, a gente tem a inauguração do Narbona, que é um uruguaio presente em Miami, Dubai, Punta del Este. Agora, o primeiro vai ser ali no continente. É grande esse restaurante? Ele tem aproximadamente 400 metros. E ele também vai ter ali a produção do leite, do doce de leite, de queijos, de iogurtes. Então, é uma experiência gastronômica que não há no estado, região, né? E não tem esse modelo aqui? Não tem. E ele tem uma área externa muito bonita que a pessoa pode tomar o vinho olhando aquela baía de São José, que é uma baía bem bonita. Então, a gente tem a consolidação e a gente tem a atração de marcas importantes para a qualificação do nosso mix, para deixar o nosso mix cada dia mais completo. Então, hoje são esses três desafios. Mas a área de alimentação, essa área do Boulevard do continente é grande. Sim. Eu não conheço a dos outros 5. Sim. São também avantajadas que permitam fazer esses eventos que você comentou agora? Cada shopping tem a sua vocação, né? A sua área, mas ali no continente, essa área do Boulevard, a área externa, a gente começa a trazer eventos agora por lado de fora do shopping. Eles já acontecem, mas agora numa intensidade maior, porque nós vamos ter o Narbona e em breve vamos poder anunciar qual vai ser a segunda bandeira na área externa. Certo. E do lado de dentro, a gente já tem o Carbone, que inaugurou em maio, temos o Outback e o Madeiro, que já estão conosco há mais tempo, e o Arquipélago Sushi, que está conosco desde o começo do ano. Então, a gente está com uma gastronomia diversificada e de alto padrão para atender esse público que está cada dia mais exigente e buscando experiências, né, diferenciadas. Fora isso, o nosso cinema, que é o Cinépolis, ele é o único... É o que tem 8 salas, que tem as salas VIPs, né, com as poltronas reclináveis, aquele serviço VIP, né, que o garçom vai até você, leva um espumante, leva um prato, né? Então, é um serviço diferenciado. O shopping trabalha para oferecer cada dia mais essa experiência surpreendente para os nossos visitantes. Que bom, Bruno. Eu, quando recebi o material para divulgar a tua chegada no continente, a assessoria evidenciou ali, com um pouco de ênfase, que você, além de toda aquela qualificação, você é um influencer. E eu deixei para o final você falar um pouquinho desse teu lado. Apesar de ter abandonado isso, né? A gente acha que abandona, mas as pessoas continuam nos acompanhando, né? Então, isso é muito legal. E eu já vivi disso, uma época da minha vida, quando eu atuava nos shoppings com as marcas. Isso hoje é muito importante
nas empresas, né? Elas têm valorizado esse tipo. É uma linha tênue, né? Que você tem um limite que você pode atuar. Tênue para burro, a gente. Ele é bem tênue, só que sabendo usar da maneira correta, você pode potencializar negócios. Então, eu já consegui trazer negócios para o shopping por causa dessa minha atuação nas redes. Eu começo a postar um pouquinho, os tapumes das lojas que virão, contando um pouquinho sobre os eventos. Então, você desperta profissionais da área de marketing, investidores que querem vir para negócios que estão em efervescência. Todo mundo quer participar de algo que está crescendo, né? Então, eu acredito que a gente pode usar a influência neste aspecto. Não vivo mais disso, mas ela me ajuda a trazer visibilidade para os projetos que estou trabalhando. E você que vai selecionar os possíveis influencers do continente, sem dúvida. Né? Você tem mais critério, né? Você tem mais critério, direcionamento. Então, assim, quando eu olho as campanhas de tráfego pago, eu tenho mais propriedade para opinar, né? Sim. E acho que é interessante esse movimento de vir uma pessoa que era do varejo digital para o varejo físico, porque aí você conhece já os pontos frágeis e aí você pode fortalecer esses pontos, né? E também preparar o shopping para o e-commerce. Exatamente. Futuro, né? Então vamos ter novidades aí nas próximas semanas nesse aspecto. A gente quer também avançar, porque acreditamos que o shopping, apesar de ter uma experiência física, ele pode se aproveitar de parte dessa experiência digital. Perfeito. Muito bom, tá aí o influencer, Bruno. Bruno, muito obrigado. Queria que você deixasse uma mensagem para a comunidade acontecendo aqui, para que levem essa lembrança do nosso encontro aqui. Foi um momento muito especial. Eu acho que a internet ela possibilita isso, né? Você aprender sem sair de casa, às vezes dentro do seu carro enquanto você está indo trabalhar. Então, momentos como esses são importantes para compartilhar essa experiência e agregar na sua carreira, nos seus negócios. Às vezes é uma pessoa que está no momento de transição de carreira, muda ou não muda de cidade, muda ou não muda de segmento. Eu acho que a pessoa tem sempre que apostar no novo, né, nessas decisões, que às vezes rompe uma linearidade para que ela se sinta até mais ativa naquele momento, sinta aquele frio na barriga que faz bem para todas as fases da vida. É isso aí. Bruno, muito obrigado aí por ter compartilhado a tua experiência, a tua visão da propaganda, do marketing, do varejo e os desafios que a tecnologia nos impõe todos os dias. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito de conhecer e conversar com Bruno Figueiredo. E até o próximo episódio do nosso podcast.